Olá, minhas irmãs, tudo bem? Olha, a gente já tá caminhando para a reta final da nossa jornada e eu não podia deixar de falar sobre esse tema, né? Eu queria que você pudesse pensar agora o que você vai fazer quando as coisas desandarem, quando a programação, a rotina, o projeto der errado. Quando a gente está numa jornada como essa, todo mundo empolgado, fazendo os exercícios, fazendo planejamento, colocando as dicas em prática, vendo coisas acontecerem, a gente se empolga, né? Ah, minha vida vai mudar dessa vez e tudo mais. Mas a gente precisa se preparar para esse momento que a jornada acaba, que a gente não tem mais a companhia de outra pessoa nos dizendo o que fazer todos os dias. Agora, né, é hora do vamos ver, né? Vou ter que sozinha colocar em prática todas as coisas, né? Me regrar, me acompanhar. E às vezes surge essa emoção toda, né, de que não vou dar conta. Você ainda consegue caminhar bastante tempo, mas quando aparece uma frustração no meio do caminho, porque ela chega, né? A gente não pode deixar de contar com esse caos cotidiano. Sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar que nós vivemos aqui, nesse mundo caído, corrompido pelo pecado. E essa realidade faz com que todo esse sistema que a gente vive nunca vai ser perfeito, sabe? E entender, compreender isso faz com que a nossa cabecinha seja ajustada, né? Para encarar essa imperfeição do mundo de fora, mas também essa imperfeição aqui dentro de nós. Isso é complicado. Aí eu quero ver se você se identifica com algumas coisinhas aqui que também passa muito por aqui, sabe? A culpa, né? Quando você não consegue cumprir os horários ou as propostas, né, que você faz. Medo, né, de não seguir o plano, medo de dar errado, medo de passar vergonha, né, de dizer que vai fazer uma coisa e acabar não conseguindo, né? O perfeccionismo de estar exigindo de si mesma algo às vezes irreal, impossível, né? Metas altas demais, inatingíveis, que acaba frustrando muito. A ansiedade, ai, aquela coisa de estar com a cabeça sempre lá no futuro, sempre ansiando, sempre desejando muito mais do que se consegue fazer, do que é possível. A angústia, né, de o aperto mesmo no peito, de se sentir impossibilitada, incompetente muitas vezes, né, e talvez não tão suficiente, não tão no controle, tanto quanto a gente gostaria às vezes, né? E acaba que tudo isso gera uma sobrecarga, né? Então esse planejamento, essa rotina, essa organização que deveria fazer a vida fluir acaba, ó, sufocando a gente. E é sobre isso que eu quero falar, porque a ideia de criar essa jornada não foi para nos tornar escravas de uma agenda. Longe disso. Em Cristo nós devemos ser livres e cada vez mais livres, e toda essa organização, gestão de tempo, essa mordomia cristã que a gente tem falado aqui é justamente para que haja mais leveza no nosso cotidiano. Mas como nós somos mulheres pecadoras e vamos lidar com as nossas falhas no meio do caminho, e essas falhas vão impactar nossas agendas, nossos compromissos e toda a nossa vida, todas as áreas, a gente precisa lidar com esse ponto na jornada que a gente vai estar assim desanimada, frustrada, ansiosa e mais um monte de coisa. E aí a gente vai ter que tomar uma decisão. Vamos desistir ou vamos recomeçar? Coloquei esse prazo para pagar as contas, não consegui. Eu vou desistir ou eu vou recomeçar? Coloquei uma meta de perder peso em tantos meses, não consegui. Vou desistir ou vou recomeçar? Coloquei uma meta de fazer devocional todo dia, de ter uma vida espiritual maravilhosa. Não deu certo, não cumpri, falhei. E aí, vou desistir ou vou recomeçar? Então,
quando a gente está passando por essas lutas intensas, né, com o nosso eu, às vezes a nossa procrastinação, ela nem tá tão voltada à questão de distrações, mas ela tá voltada à nossa exaustão. Às vezes a gente não faz as coisas simplesmente porque não tem força. Às vezes a força física, às vezes a força emocional, às vezes a gente tá mesmo enferma, né? Existem várias possibilidades. Então, a chamada desse vídeo é justamente para você saber se ouvir, saber se perceber e se conhecer a cada dia mais. Deus nos ajuda muito nisso, minhas irmãs. E eu encorajo muito você a começar a se perceber, a perceber as suas reações, a perceber aquilo que as suas emoções comunicam para você. É muito interessante isso. Sempre em tempos que eu tô muito ansiosa, e eu já tive realmente muitos problemas de crise de ansiedade e tudo mais, isso tá comunicando algo para mim. E o que mais a ansiedade comunica pra mim é que eu tô andando no ritmo errado. Que eu tô gerenciando coisas demais, que eu tô querendo coisas demais, além da minha capacidade, da minha força. Então, eu tô sempre, né, em falta. E isso é terrível pra nós, porque eu nunca consigo alcançar. Eu tô sempre, né, querendo uma coisa e outra coisa e outra coisa. Então, sempre essa ansiedade me mostra assim, ei, tá na hora de parar. Tá na hora de respirar, tá na hora de ouvir Deus, tá na hora de avaliar o caminho, se tá fazendo as coisas certas ainda, pela motivação certa. A gente precisa desse respirar que coloca a nossa cabeça no lugar. Eu ainda tô caminhando para o lugar que eu comecei, né? A gente precisa pensar em tudo isso, certo? E aí, quando a gente se vê nessa posição de falha, né, a gente tem que entender uma coisa, nós vamos errar. Isso é fato, nós vamos errar. Em um momento ou outro nós vamos falhar. Mas errar não faz de mim um erro. E isso é uma grande diferença. Mas às vezes as nossas emoções dizem assim, eu errei tanto, eu falhei tanto que eu sou uma falha, eu sou um erro, né? Eu não sirvo para fazer isso. Isso não é para mim. E a gente acaba desistindo, largando as coisas no meio do caminho. Então, aqui é uma chamada para persistência, em primeiro lugar. Persista nas coisas. É claro que você não vai ser transformada de uma hora para outra, que as coisas não vão ser incluídas na sua agenda de uma hora para outra. Muitas coisas são feitas em processo e em longo processo. Então, vamos nos acostumar com isso e trocar a desistência pela persistência e recomeços. Muitas vezes a gente precisa dessa flexibilidade para mudar a agenda, para mudar os prazos. Por quê? Porque a maioria dos planos que a gente faz, eles não dependem só da gente. A gente pode ter parte nos processos, tomar iniciativas, né? Mas a gente sempre está dependendo de pessoas ou de situações, né? Para que eu estava, né, recentemente fazendo um projeto para esses meses aqui, que eu dependia de pessoas e de empresas, e de contratos, e de dinheiro, e na minha cabeça estava tudo organizado. Cada um precisava fazer a sua parte e, enfim, as coisas iriam se realizar. E aí, na semana passada, uma pessoa falhou comigo, mas falhou feio, que eu perdi dinheiro, eu perdi prazo de entrega, né? Eu fiquei em falta, mas assim, foi uma frustração terrível, eu precisei lidar com isso. Meus planos falharam, não porque eu falhei, mas porque pessoas falharam comigo. E aí você tem que respirar, e são situações que você não tem o que fazer. Você vai ter que aceitar que as coisas mudaram, aceitar que houveram perdas. E aí você vai desistir do projeto. Eu senti vontade de dizer, não tem mais como fazer, eu não vou dar conta de juntar dinheiro de novo, de ter força emocional para lutar por essas coisas, para investir tudo que eu já investi, porque foram anos de investimento. E aí eu disse, não vai ser no tempo que eu queria, infelizmente, mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar trabalhando para que esse sonho que eu gerei, esse projeto que eu gerei, vai acontecer no tempo de Deus. E aí eu vou entender, Deus, o Senhor tem algumas coisas para tratar comigo nesse processo, e aí tá uma chave importante. No meio da frustração, no meio desse caos, que as coisas dão errado, que o plano dá errado, que alguém falha com você, que você falha com você,
que você quebra as regras, né, que você estabeleceu. E aí você vai parar assim, Deus, me diz uma direção, sabe? Muitas vezes é nesse processo que Deus vai, o Espírito Santo, né? Ele vai mostrando dentro do seu coração coisas que estão erradas. Às vezes você vai ver egoísmo, às vezes você vai perceber ali comparações que você está tendo com outra pessoa. Às vezes você vai perceber ali uma falsa humildade, às vezes você vai perceber ganâncias dentro de você, enfim, corrupções, né? Bem íntimas e às vezes bem sutis. E são oportunidades ali para você correr para Deus. Agora, muitas vezes quando a gente falha, a gente pega o chicote e fica se punindo. Ah, mas eu sou terrível. Ah, mas eu não presto para nada. Ah, mas eu nunca termino o que eu começo. Todo mundo é bem-sucedida. Eu não sirvo, né? E aí a gente começa a se quebrar, né? O pouco que ainda resta de dignidade, a gente começa a se massacrar. E aí, qual é o grande perigo espiritual disso? Porque todas as vezes que eu vou me punindo pelas minhas falhas, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo por mim, que apaga as minhas falhas e as minhas dívidas, ele não é suficiente. Ele não é bom o suficiente. Porque eu ainda preciso me machucar, eu ainda preciso me ferir, eu ainda preciso ser punida pela minha falha. Então, o que eu queria trazer hoje para você, minha irmã, é a rotina da graça. Olha, não tenha dúvida que realizar é uma coisa muito boa. Colocar um plano no papel, ver ele acontecer, é uma alegria impressionante. Você ter uma rotina e ver que você conseguiu organizar a sua casa, a sua vida, seu trabalho. É muito bom as coisas fluindo dando certo. Mas é justamente no momento da falha, no momento do caos, no momento que as coisas dão errado, que nós temos uma grande oportunidade que às vezes esses bons momentos de conquista não nos dão, que é experimentar a abundante graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. É nesse momento que você pode desfrutar de algo sobrenatural na sua vida, que é correr para o trono da graça, onde você encontra resposta para a sua necessidade. Isso não tem preço, mas nós precisamos fazer o que é certo. Então, quando você falhar, você tem a opção de fugir de Deus, como Adão e Eva fizeram lá no jardim, né? Fizeram errado, em vez de se entregarem para a graça, fugiram, se esconderam, como se pudesse se esconder de Deus. Então, no momento de falha, nós precisamos fazer o oposto. Nós precisamos correr para o Senhor que pode nos consertar. Que pode consertar o quê? O nosso coração, que às vezes fica machucado, frustrado, difícil de lidar, as emoções, o próprio espírito, né? Com dificuldade de buscar Deus, de se conectar, né? Porque é através do Espírito, do nosso Espírito, que nós nos conectamos com o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa espiritualidade. E muitas vezes essa nossa tentativa de perfeição, essa tentativa de encontrar uma vida perfeita, com uma agenda perfeita, uma rotina perfeita, quebra tudo isso. Então, aproveite os dias maus, aproveite as coisas dando errado, aproveite o caos que aparece aí de vez em quando para correr para Jesus, para consertar o seu coração, para avaliar o que está errado. E sempre fazer aquela oração do salmista: Senhor, sonda o meu coração, tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sempre faça essa oração. Chegue diante do Espírito Santo e peça: Senhor, vem, sonda o meu coração e revela a realidade do meu coração. Eu quero conhecer. Porque às vezes a gente está com a rotina perfeita e está se gabando e está achando que a vida está dando certo porque a gente é forte. Porque a gente é uma mulher empoderada, destemida e vai lá e faz mesmo. Então a minha vida dá certo porque o meu método funciona e não é na nossa força. Se a agenda está fluindo, se as coisas estão mais organizadas, se a vida está melhor, é graças ao Senhor, pela misericórdia dele na sua vida. Entende isso? Então, se durante essa jornada você falhou nos exercícios, você falhou nos horários, em propostas que nós colocamos aqui, em atividades, se acalme, se reconecte e esteja disponível a recomeçar.
Lide com as suas vulnerabilidades e corra para a graça de Deus. Olhe para a sua fraqueza como uma oportunidade de encontrar com Cristo. Olhe para a sua fraqueza e diga obrigado porque você me arrasta para Jesus. E Ele vai lidar com a sua falha, com o seu pecado, às vezes com tantas coisas que a gente vai lidar, né? Às vezes com preguiça. Às vezes a gente vai lidar com autocomiseração, se achando coitadinha, ai de mim, que não consigo fazer as coisas, ai que a minha vida é tão difícil e tudo mais. Isso também é pecado. Quantas vezes a gente, né, queria fluir na adoração, na gratidão, e ser uma mulher tão, né, doce e sábia e organizada, mas nós continuamos sendo totalmente dependentes do favor de Deus. E uma boa notícia, esse favor está disponível para mim e para você. Vamos abraçar essa doce verdade e caminhar com mais leveza, mesmo no meio do caos que vai aparecer, tá bom? Então, conte com tudo isso. Em Cristo, nós podemos encontrar esse ritmo certo para a gente. Talvez muita coisa aqui seja demais para você e tá tudo bem. É importante lembrar, minhas irmãs, que todas nós temos um ritmo diferente e temos um processo diferente. Então não compare o seu processo com ninguém. Talvez alguém já entrou na jornada com conhecimento, já tinha tentado algumas coisas, já estava com a vida organizada em algumas áreas. Talvez esteja mais lá na frente. Então, respeite o seu processo, respeite o seu ritmo. Tente realmente caminhar naquilo que Deus está falando com você. Respeite seu tempo. Isso só vai te fazer bem. E aí, vamos caminhar para aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor te ajude a colocar em prática, né, o máximo de coisas dessa jornada. Eu espero que o nosso tempo juntas aqui tenha acrescentado na sua vida e que você não desista desse futuro em Deus. Que você seja como uma mulher de Provérbios 31 que sorri diante do futuro, que não tem medo dele, mas que tem confiança, que tem um olhar positivo para ele. Deus está lá no futuro, ele conhece tudo. Deixa ele caminhar com você, deixa ele guiar você. Ele vai te levar para esse lugar com o coração certo e com todas as ferramentas que você precisa para viver o que ele preparou, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.